Um dos documentos mais importantes para um projeto é a lista de material. Mas você lembra como era para fazer uma lista de material utilizando o AutoCAD, utilizando um CAD comum? É isso mesmo. Você tinha que fazer tudo na mão. Você ia pegar aqui o Excel, ia pegar o projeto, ia olhar item por item do desenho, e daí você ia ter que fazer lá as suas fórmulas no Excel para poder fazer tudo na mão. Era trabalhoso, não era? Concordo com você. Eu já fiz isso. Na verdade, eu trabalhava com outro programa CAD, não era o AutoCAD, mas eu tinha que fazer tudo na mão. O programa ainda facilitava porque, por exemplo, tanto no AutoCAD como em outros softwares CAD mais simples, você tem condição de, por exemplo, copiar a sua lista de material lá do Excel para dentro do programa. Mas ainda assim, você tinha que digitar item por item daquele seu modelo lá. Podia ser um modelo tridimensional no AutoCAD ou podia ser qualquer outro tipo de desenho 2D. Mas você tinha que digitar lá manualmente cada item. No SolidWorks você tem uma certa facilidade. Então, lá na interface do SolidWorks, nós temos como extrair a lista de material. Muitos daqueles perfis que nós colocamos na estrutura do container, ele já tem alistado lá. Bom, esses elementos, eles estão, lógico, em inglês. A gente pode refazer isso não é difícil. A gente faz também uma vez só. Quando ele extrair a lista de material, ele já vai trazer esses elementos aqui em português. Aí fica tranquilo. Mas existem outros elementos da nossa estrutura que o SolidWorks ele não traz. Por exemplo, as chapas corrugadas, né? As chapas do piso. Então, eles não trazem esses elementos. Ainda assim, não é complicado para a gente poder chegar lá e editar esses elementos. Nós vamos fazer isso nessa aula de hoje. Então, nós estamos agora na nossa aula de número 28. E nessa aula nós vamos dar atenção a esse documento que é importantíssimo, que é a lista de material. Diferente do que a gente fazia no AutoCAD, em que a gente pegava lá do Excel e trazia lá uma cópia para dentro da área de desenho, aqui nós fazemos o contrário. Nós fazemos a lista de material, que já vai estar tudo bonitinho lá, não precisa contar nada, porque já está contado. O único trabalho que a gente vai ter é só colocar a descrição lá, só isso. Coloca a descrição do elemento e a gente vai exportar isso para o Excel. Aí no Excel, o que a gente pode fazer? A gente faz aquela lista consolidada para compra. Muito bom, né? Então, vamos deixar de conversa e vamos para o trabalho, né? Agora nós vamos então iniciar o processo para a criação da lista de material. Observe que lá embaixo já tem a lista de material. Nós temos aqui nosso detalhe todo prontinho. A gente pode voltar lá no modelo e dar uma olhada em como ficou. Esse é o modelo do container, né? Então tá tudo prontinho aí. Agora são os detalhes finais do nosso projeto. A lista de material é um dos principais. Observe que aqui na nossa lista de material, algumas linhas estão faltando. Olha, nós não temos esses dados, por quê? Porque não faz parte, por exemplo, do padrão que o SolidWorks traz. Então a gente clica aqui, dá um clique direito aqui, ó, lista de corte, propriedades. E aqui ele abre para a gente essa caixa onde nós vamos ter acesso aos padrões especificados. Esses que não estão especificados são justamente das chapas que nós fizemos aqui. Vamos aqui em descrição. Aqui nós vamos então colocar a descrição desses itens. Olha, então lá no modelo dá para a gente ver que são os dispositivos de canto. Então isso aqui a gente pode digitar manualmente, mas depois se você fizer algo padronizado, ele também já vai trazer padronizado. Colocamos aqui, ó, dispositivo de canto, castanha. A gente coloca os dados que estiverem faltando. Essa aqui são a chapa lateral, então vamos digitar aqui, ó, chapa lateral, corrugada, de 1/8 por, aí as medidas básicas, né, que é de 2.600 por 6.200. Aquela chapa lá, a gente vai colocar, a gente pode até copiar essa de cima, Ctrl C, aqui Ctrl V, a gente coloca e só muda as dimensões, né? As dimensões lá da chapa, a gente vai colocar de 2.200 por 2.600, 2.600 de altura. Essa aqui é a chapa de cima, a gente pode botar a chapa do teto, né? Ela não é corrugada. Ela também é de 1/8 e a gente altera aqui as medidas, né? Ela tem a medida, vai continuar fazendo lá. O peso, a gente vai simplesmente, ó, clicar aqui e pegar massa, ele já calcula para nós o peso automaticamente, não precisa ficar
né, calculando nada. Ele já calcula para a gente, ele altera lá. Ok. A gente salva aqui. Quando voltarmos lá na lista, aqui no detalhamento, vamos inserir, ó, vem inserir, aí vem aqui, ó, lista de corte e soldagem, sim. É só a gente aceitar lá, a gente traz de novo a lista aqui para dentro. Aí observe que agora ele vai trazer para a gente todos os detalhes que a gente precisa, né? Então clica aqui, a gente vem aqui no lateral, escolhe qual é a propriedade, descrição, tá lá a descrição. A gente pode alinhar aqui pela direita. Aqui a gente vai pegar agora, vamos colocar o material. Ó, a gente desce aqui, ó, material, ele já traz o material, aço galvanizado, tá? Vamos diminuir aqui um pouquinho. Aqui na lateral a gente dá um clique direito na coluna e ele dá o recurso para a gente poder colocar uma coluna aqui à direita. A gente clica aqui, vamos trazer o peso. Olha. Dá um clique aqui, propriedade do item da lista, lá embaixo, peso. Pronto, já está aqui, ó, tudo calculadinho, bonitinho. O trabalho agora é só ajustar aqui a lista de material no nosso detalhamento, né? Então, tá aí, tudo prontinho, né? Como deu para perceber, quando a gente faz a edição da lista de material, nós não fazemos lá dentro do arquivo de desenho. Nós fazemos dentro do arquivo do modelo. Lá nós temos a lista de cortes e nessa lista de cortes nós temos cada elemento que nós estamos usando no nosso desenho. Por quê? Porque nós fizemos não só uma montagem, mas nós fizemos todo o modelo dentro de um arquivo só, que foi o container. Depois nós fizemos as portas, né? E daí a gente fez o trinco e fizemos a montagem mais simples. Bom, eu utilizei esse recurso porque para mim facilita mais na hora de gerar uma lista de material, a lista de corte com a corte de soldagem. Então fica mais prático. Mas você viu também um outro detalhe? Quando a gente vai fazer a edição lá da lista do modelo, nós abrimos então a lista lá onde nós podemos incluir a descrição e outros detalhes importantes. Por exemplo, como o peso de cada item. Então a gente disponibiliza essa coluna na lista de material para poder, quando a gente puxar lá a nossa lista, que inclusive já está colocado no desenho, é só tornar ela visível ali, tá certo? Esse peso também é importante para quê? Para na hora que for fazer a cotação da fabricação, então ele vai poder somar lá o peso total da estrutura, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui no nosso trabalho? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer da porta. Esse aqui é da parte que nós temos do nosso container, que é o corpo do container. Então vamos lá no detalhamento da porta e aqui nós temos a lista de material usado também para fazer a porta. Observe que também está faltando os itens aqui. Vemos aqui para o modelo e aqui no modelo a gente vai, ó, propriedades, mesmo procedimento. Aí nós vamos lá em descrição e vamos incluir aqui esses itens que ele não tem padronizado. As chapas a gente modelou, né, essas chapas. Então, esses modelos que nós fizemos manualmente, ele não tem disponível. Então, nós vamos ter que colocar aqui esses dados aqui, né? Então, tá aí, ó, chapa de 1/8, 860 por 2,300. Aqui tem aquelas chapas lá que a gente fecha os tubos retangulares. Nós vamos colocar também o tamanho. Essa chapa de 1/8. Então, todos esses itens que a gente não tem padronizado, como a gente tem que modelar, a gente vai colocar manualmente aqui. Exceto quando você tiver isso de uma maneira padronizada. Então, quando você fizer isso padronizado, ele já vai trazer automaticamente isso aqui para você. O material está aqui. A gente precisa incluir agora o peso, né? Nós vemos aqui, ó, resumo da lista de corte. Vamos lá, peso. Aqui é só você pegar, ó, massa. E ele já faz automaticamente para você o cálculo. Você não precisa fazer conta de nada aí. E todo esse processo também é rápido, né? Então, ó, tá pronto, né? Voltamos lá agora para o nosso detalhamento. A gente inclui aqui na lateral a coluna direita para acrescentar o peso. Vamos aqui, ó, vem aqui do lado, seleciona aqui peso. Então tá aí. Nós temos toda a nossa lista prontinha e o nosso projeto está praticamente pronto, né? Então agora salvou, fechou. Talvez você pode estar pensando assim, mas de qualquer forma eu tenho que escrever lá na lista, né? Então não é tão automático assim como eu pensava. Não, pera lá. Você não precisa contar e nem fazer cálculo nenhum. Isso o SolidWorks já faz para você. E além disso tem um outro detalhe. Se você já tem esses perfis padronizados, então você também não vai precisar fazer isso manualmente. Ele já vai puxar automático.
Aqui nós estamos mostrando simplesmente como você pode acessar esse recurso e customizar, personalizar então a sua lista de material. Aí na próxima aula, o que a gente vai ver? Nós vamos ver então como nós podemos extrair a nossa lista para o Excel. Aí no Excel você vai usar os recursos lá do Excel para você poder somar, né, e multiplicar as fórmulas que a gente usa no Excel básico. Tá ok? Muito bem, então ó, curte aí nosso vídeo, deixa aí seu joinha. Não esquece de compartilhar esse conteúdo bom para os profissionais da nossa área e se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, até o 29º vídeo.